Augustus Nicodemos na mira dos apologistas adventistas. Eu sou Luciano Sena, aqui é o canal MCA Apologético e eu quero trazer uma breve observação sobre os últimos vídeos que estão aí sendo postados a respeito da palestra do reverendo Nicodemos que ele fez a respeito do adventismo. Bom, não é a primeira palestra que está aí disponível. Houve outra quando ele era pastor na igreja presbiteriana de Goiânia e também ali naquela época foi alvo de críticas e avaliações dos apologistas adventistas. E agora eu estou vendo aí o canal Fala Sério Pastor, o Eleazar, fez 2 vídeos longos sobre a palestra do reverendo Nicodemos e também o nosso conhecido professor Leandro Quadros, né, que apresentava, não sei se apresenta ainda, o programa Na Mira da Verdade. Então, eu vou me concentrar aqui em 2 aspectos apenas sobre aquilo que o Leandro Quadros geralmente faz quando critica, e outros apologistas adventistas seguem a mesma tacada, ocorrem no mesmo ritmo, né? Eu quero aqui dizer para você que pode ser o reverendo Nicodemos, pode ser alguém que não tenha o respeito que ele tem, pode ser qualquer um. Se você ousar dizer que a igreja adventista é uma seita, você vai notar que de lá para cá vai vir apedrejamentos e críticas das mais severas, né? E eu já tem até aqui no canal um vídeo que eu intitulei O Diagnóstico da Apologética Adventista. E eu notei aí novamente que isso aconteceu. Ainda que uma palestra pode ter erros e falhas, né? No geral, nenhum adventista vai admitir que você considere a igreja adventista uma seita, sem ele taxar você da seguinte maneira, e é esse o diagnóstico que eu faço. Em primeiro lugar, para todo apologista adventista, quem critica a igreja adventista e chama ela de seita, ou é desonesto ou é desinformado. Um dos dois. Não tem outro termo. Eles não aceitam isso, chegam até a dizer que nos Estados Unidos a apologética está mais avançada e nós aqui no Brasil, que dizemos que a igreja adventista é uma seita, somos desinformados ou agimos com má fé. Então, esse é o primeiro viés da apologética adventista. E o Leandro Quadros faz muito isso, principalmente quando ele começa lá com aquele pedantismo, né? Se ele tivesse lido tal e tal livro, se ele tivesse pesquisado tal e tal fonte, ele não diria isso, né? Como que se aquela fonte já citada pelo crítico não fosse de valia, a não ser a interpretação que o apologista adventista dá ao assunto. Mas veja, é dessa forma, ou é desinformado ou é desonesto. A outra faceta da apologética adventista é minimizar as diferenças doutrinárias, né? Então, como que eles fazem essa minimização? Citando outros que interpretaram de forma semelhante. Vamos supor, o adventista diz que a alma morre, aí eles vão e citam outro autor do contexto protestante que cria que a alma morre, e aí eles dizem, tá vendo? Tem outros que dizem, então nós não podemos ser considerados hereges por causa disso. Então eles vivem até um dilema engraçado, conversando até mesmo com o ilustre pastor Paulo Batista, um dos que tem um maior domínio sobre o adventismo, né? Aqui no Brasil, que escreveu o livro Os 7 Mitos do Adventismo. Ele também fez essa observação numa conversa com um adventista, né? Qual é esse dilema? O dilema é o seguinte: a igreja adventista do 7º dia não aceita que você a chame de seita, porque ela, a igreja adventista, possui crenças ortodoxas, segundo eles. Então, jamais podemos chamar uma igreja que tem crenças ortodoxas de seita. Ponto. E eles dizem que por causa de suas crenças distintivas, eles não podem ser considerados seita, porque
essas crenças distintivas, algumas delas, podem ser encontradas em escritos de teólogos cristãos. Só que a Igreja Adventista pode chamar a sua igreja de Babilônia, entendeu? É isso. E a sua igreja é Babilônia não por causa das crenças ortodoxas que você crê, porque eles também dizem crer, mas a sua igreja é Babilônia porque não crê nas crenças distintivas adventistas, sobretudo sábado, mortalidade da alma. É esse o aspecto, né? E o vídeo do Leandro Quadros é mais ou menos isso. O que é isso? Não nos considerar igreja evangélica, sendo que nós temos crenças ortodoxas, só porque nós cremos que somos a igreja remanescente, e vocês são a igreja babilônica, né? São a Babilônia do Apocalipse, não tem nada. É incrível o cinismo desse pessoal. É incrível, né? Então, quando eu começo a assistir um vídeo daquele, você vai percebendo a manipulação, as minimizações dos problemas, né? E começa a rotar pedantismo do conhecimento adventista, como que se todo mundo tivesse a obrigação de tê-lo, né? Mas eu vou mostrar algo aqui que é bem interessante. O Leandro Quadros, lá no vídeo, ele até usou esse livro aqui, que ele recomenda bastante, né? Questões sobre doutrina. É um livro que resultou da entrevista de teólogos apologistas evangélicos entrevistando teólogos adventistas. E aí o resultado foi esse livro, e até convenceu aqueles dois apologistas que a igreja adventista não é uma seita, né? Pois bem, aí você lendo este livro, e esse livro é uma edição histórica, e tem notas históricas do George Knight, que, como diz o Paulo Batista, né, o pastor Paulo Batista, ele tem um sincericídio, né, e ele é honesto em colocar algumas coisas de forma histórica. E aí eu quero que você preste bem atenção, se você não assistiu o vídeo, do seguinte ponto. Leandro Quadros diz que o crítico, o Nicodemos ou qualquer outro, é desinformado e desonesto. Ou não conhece muito, ou não leu muito bem, né? É assim que ele faz. Então eu vou começar aqui mostrando o que o George Knight fala dos autores teólogos desse livro, tá? Ou da entrevista que resultou nesse livro. Então na página 14, olha só o que é dito pelo historiador, o autor das notas. Ele diz assim, ó: por outro lado, é muito mais difícil justificar a apresentação e a manipulação de dados dos delegados adventistas sobre a natureza humana de Cristo. Olha só, ele disse que os que foram representar o adventismo manipularam informações sobre a natureza de Cristo. Aquele debate lá se Jesus tinha natureza pecaminosa ou não. Então veja, é dito isso. E aí, Leandro Quadros, você recomenda um livro que manipulou as informações? Bom, vamos continuar aqui na página 21. Na página 21, eu só estou fazendo essas observações, porque se alguém desejar que eu faça alguma apresentação de fontes provando que as afirmações do Leandro Quadros são distorcidas ou também apresentam meios termos, né? Você escreva aqui no comentário que eu posso verificar alguma coisa para você. Mas olha só, agora na página 21 do livro, tá? Na página 21, o autor das notas, se referindo aí aos delegados adventistas, ele diz assim, ó, que eles, os teólogos aí, os delegados adventistas, foram divisivos na sua manipulação das questões relacionadas à natureza humana de Cristo. Olha só, eles foram divisivos na manipulação das questões. Olha só que interessante, eles distorceram, eles enganaram os apologistas evangélicos. Que coisa interessante, não é? Página
69 agora, na página 69, sobre a questão da Trindade e a história adventista, né, que é até curioso. O Leandro Quadros, uma vez, isso em 2013, né, há 10 anos atrás, eu fiz uma palestra no JMC, Seminário Presbiteriano, e lá ele depois mandou um e-mail para o diretor do seminário na época, o reverendo Ageu, e ele disse que eu falei várias coisas que não eram verdadeiras, eu provei todas, né? E o Leandro Quadros não cumpriu o que ele prometeu, que era postar a minha resposta no site Na Mira da Verdade. Porém, lá o Leandro Quadros me ajudou a olhar para algo que eu não tinha notado, né? Ele lá disse que os pioneiros adventistas negavam a Trindade porque na época a crença na Trindade era errada, né? Dos metodistas, né? E depois eu fui descobrir que não é nada disso, né? Os adventistas hoje, os teólogos adventistas hoje negam a doutrina clássica da Trindade. E o Leandro Quadros ali na resposta, ele até menciona um artigo metodista que dizia que Deus não tem corpo nem partes, tal. E essa crença continua a mesma hoje, né? Então, mas enfim, esse é um outro ponto que eu já postei aqui no canal sobre esse assunto e posso tratar novamente quando for necessário. Sobretudo, gostaria muito que o Leandro Quadros dissesse isso, né, para os seus leitores, seus ouvintes, quem assiste ele ali, que a Igreja Adventista não crê na doutrina clássica da Trindade, né, e nem na inerrância bíblica. Eu acho que se o Dr. Nicodemos explorasse mais isso, aí sim nós teríamos algo para expor para o Brasil, né, a respeito da Igreja Adventista. Mas voltando aqui na questão do livro, que ele diz que é um livro que as pessoas precisam conhecer, o autor aqui das notas, mais uma vez, diz o seguinte, abre aspas, como resultado, a declaração feita na página 46 da edição original de Questões sobre Doutrinas, de que os adventistas do sétimo dia têm sido frequentemente mal entendidos quanto à sua crença relativa à divindade de Cristo e à natureza da divindade, é falsa no sentido histórico. Olha, repito, é falsa no sentido histórico. A verdade é que muitos dos pioneiros adventistas não eram ortodoxos quanto à divindade. Aí ele cita vários líderes adventistas e continua dizendo, Tiago White, José Bates e outros líderes estavam entre esse número. A posição deles era bem conhecida na maior parte da comunidade protestante. Dessa maneira, poderia ser argumentado que a denominação havia sido compreendida em vez de mal compreendida nessas discussões em relação à Trindade. Agora, observe só. Lembra que eu falei aqui no vídeo? Geralmente, os apologistas adventistas atribuem ou desonestidade ou ignorância, incompetência. Olha só o que George Knight diz sobre os representantes adventistas. Ele diz, nesse ponto, já que foi um erro, né, um engano, enganaram sobre a informação dos pioneiros serem semi-arianos, nesse ponto, os autores de questões sobre doutrina podem não estar tão em falta como a discussão acima parece indicar. Eles mesmos podiam ter estado em verdadeira ignorância da ampla extensão do antitrinitarianismo e semi-arianismo entre os pioneiros adventistas. Ou seja, ele diz aqui que além de manipuladores, eles também eram ignorantes sobre o assunto colocado, trinitarianismo e pioneirismo adventista. Ora, agora a minha pergunta é o seguinte, é desonesto? Bom, aí foi dito que eles manipularam. É desinformado? Bom, diz que eles talvez não estavam a par de toda a história adventista a respeito da Trindade. Mas, na verdade, por fim, para os apologistas adventistas, quem critica o adventismo é o desonesto. Para finalizar esse vídeo, eu quero aqui apontar para algo que o Leandro Quadros já faz há muito tempo, que é citar a Ellen White quando ela diz que em todas as corporações
cristãs existem pessoas que são os filhos de Deus. Isso ele faz para minimizar o choque da ideia de que eles seriam exclusivistas. Bom, o Adventismo de fato diz que há salvos em todas as outras denominações e religiões, mas essa salvação é pela ignorância, pela inocência com a mensagem adventista. Tente entender isso. Não é isso que Ellen White diz, não, quando o Leandro Quadros fala, olha, Ellen White disse que há salvos na confissão católica, protestante. Não, Ellen White está dizendo isso, porque para ela, muitas pessoas lá não tinham recebido a luz da verdade que é a Igreja Adventista. Que, aliás, no livro A Igreja Remanescente, o Ellen White, né, um livreto, se não me falha a memória, a Igreja Remanescente, ela diz que mesmo o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma denúncia contra os protestantes, que eles não guardam o dia de Deus e não são o povo de Deus, e que todas as outras religiões são babilônias, constitui Babilônia, menos a Igreja Adventista, certo? Então, esse negócio de, olha, nós não somos exclusivistas, não é também toda a verdade. E o Leandro Quadros sabe disso, e todo adventista sabe disso. A questão é que eles aceitam que outros serão salvos dentro de Babilônia, né? A sua igreja é uma Babilônia, ela é do império de Satanás, mas se você for um inocente, nunca ouviu uma pregação de um seguidor de Ellen White, então você vai ser salvo pela luz que você tem. É isso que eles pensam. Ou seja, é um tipo de exclusivismo, sim, afinal de contas, a pessoa que um dia ouvir os adventistas e rejeitar a mensagem, mesmo entendendo, ela está perdida, ainda que sirva a Cristo e creia em Cristo. Bom, está aqui algumas observações, espero que esse assunto possa ser aprofundado aí e quem sabe a gente trazer mais informações aí sobre essas avaliações desses apologistas adventistas. Que Deus nos fortaleça na verdade.